Amém. Louvado seja Deus. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus nesta noite. Louvado seja Deus. Noite esta, no culto de missões, a qual nós fazemos parte deste projeto, a qual Deus, Ele, por intermédio do seu Filho chamado Jesus, veio ao mundo. E quando Ele veio ao mundo, Ele veio com um plano, com um propósito. E o propósito foi alcançar a mim e a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, te exaltar e glorificar o teu santo nome, na beleza da tua santidade, ó Deus amado, nesta noite, ó Pai. Faz, meu Deus amado, o teu querer, faz a tua vontade. Deus, em nome do Senhor, manifesta, Senhor, o teu querer, a tua vontade nesta noite. Deus, traz o teu povo, ó Deus, com a mão poderosa nesta noite, ó Pai querido, para a tua casa. Vai tirando todo embaraço, vai tirando todo empecilho, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, já está neste lugar, Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor se encontra no recinto, e quando o Senhor está no recinto, ó Deus amado, algo tem que acontecer. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder. Ó Deus, salva, cura, liberta, traz transformação. Ó Deus, traz unção. Ó Deus, em nome de Jesus, renovação. Ó Deus, nesta noite, faz, ó Deus amado, o teu querer, vai ser, amado, a tua obra. Meu Deus, vai usando, vai trabalhando, vai fazendo a tua vontade, vai sarando, vai curando, vai libertando em nome de Jesus, ó Pai querido, aquelas pessoas que estão, ó Deus, nesta noite, ó Pai, ali, Senhor, aprisionado, aquelas pessoas que estão, ó Deus, amado, ali aflito, Senhor, possa nesta noite, ó Pai, ao encontro destas pessoas e trazer paz, trazer vida, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Louvado seja Deus. Sempre glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O evangelista Gébio vai estar louvando, usando a harpa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Salve por Deus com a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Está fraco ainda, viu, irmão? Louvado seja Deus. Tem uma quantidade boa aqui, irmão. Louvado seja Deus. Vamos adorar Jesus nesta noite. Aleluia. 124, irmãos, o hino conhecido dos amados, o hino de adoração, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. 124, quem sabe, vamos adorar o Senhor nesta noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Jesus está na casa. 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo seno, grande mar submerso, louve ao dominado. Todos. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças em deles mais. Todos juntos, todos o louvemos, Régio dominador, sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai, hostes grandes, centros de milhares,
o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos és o dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, todos o louvemos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dá-lhes verás louvor. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glorificado seja Deus. Hino de número 175, irmãos. Irmãos amados, louvado seja Deus, aleluia. Quem tem fôlego de vida, louve ao Senhor, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. 175, glorificado seja Deus. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes,
e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo eu fui lavado, vivi perdido, no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus, e as palmas louvam ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, no nome santo de Jesus, né? Vamos colocar de pé nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra oficial com o nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Está fraco. Salve a igreja com a paz do Senhor. Isso. Abra seu livro, o livro sagrado, a Bíblia, no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, do seu verso 4 até o 15. Jeremias, capítulo 1, do verso 4 até o verso 15. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, fique com vergonha não, diga, me aguarde. Fazer uma leitura muito linda para o Rei da Glória. Amém? Você está incumbido nesta mensagem. E você está incumbido nesta mensagem. Se não se cumpriu, mas vai se cumprir. É a vocação de Jeremias. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passa de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás e tudo o que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na minha boca e me disse: agora pôs as minhas palavras na sua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruir e arrancares, e para edificares e plantares. Veio a minha palavra do Senhor: o que é que vês, Jeremias? E eu respondi, ou eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste muito bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veio a minha palavra do Senhor segunda vez: o que é que vês? E eu respondi: vejo uma panela fervente, inclinando para o norte. Disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor. Os seus reinos vão, cada um, para o seu trono. E então todas as portas de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor e contra toda a cidade de Judá. Amém?
Todos nós juntos, Igreja do Senhor. O 11. 1, 2, 3. O 12. Olha para tua irmã e teu irmão, diga, ele vela com a palavra. Diga para ela ou para ele, diga, ele vai cumprir. Agora se aguarde. Amém, Igreja do Senhor? Ele vai cumprir. Ele não é Deus, homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Agora o tempo é dele. Quantos necessitam de oração, amada igreja? Oramos, amados, pela Igreja do Senhor. Queremos rogar as orações para aqueles que não vieram, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Orar pela nossa nação, por esse conjunto, né, a Igreja do Senhor. E orar por tudo, né? E pedindo oração pela minha pessoa, e a minha esposa, e a minha família, e a segunda família. Amém, Igreja do Senhor? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, que eu não sei a festividade, 17 de março. A festividade, amada Igreja do Senhor. Amém? Amém, igreja? Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, diante da Tua presença no seu santuário. Estamos aqui, Senhor, nesta casa de oração. Queremos, ó Deus, te agradecer por cada um que está nesta noite aqui, por cada jovem, por cada adolescente, por cada criança, por cada ancião. Queremos, ó Deus, também te agradecer pelo evangelismo hoje ali na praça. Creio eu, meu Deus, que vidas foram impactadas pelo poder da Tua palavra, pelos hinos que foram ouvidos, meu Senhor. Queremos também, Senhor, apresentar aquela festividade, Senhor, tudo o que acontecer é para a Tua glória. Pai querido, toma este culto de missões nas Tuas mãos, toma também, é um culto de missões, mas também é um culto da família. Ó Pai, abençoa cada representante nesta noite que está neste ambiente, neste lugar, na Tua casa, que está representando a sua família. A Tua palavra diz, meu Senhor, Deus da glória, que o Senhor é um Deus que quando cumpre, o Senhor, quando fala, o Senhor cumpre, Pai. Como o Senhor disse para Jeremias, se o Senhor vela pela Tua palavra, que o Senhor vai cumprir na vida de cada um de nós, o que o Senhor almeja na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz, sentando e glorificando a Deus. Louvado seja Deus, né? Vamos ouvir o grupão hoje, né? Como eu tinha dito, né? Todos juntos. Botei no grupo do departamento dos coordenadores, departamento dos obreiros, botei lá. Seria em conjunto. Amém, irmãos? Amém. Né? Vem para cá, estamos aqui ao vivo, irmão, transmitindo pelo canal, né? Louvado, isso. Pelo canal aqui da Rádio Web Novo Horizonte Gospel, né? Tá ali, louvado seja Deus. Isso. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vem para cá, para a gente transmitir, fica melhor. Vem para cá, irmã. Né? Vem para cá as irmãs, os irmãos. Né? Louvado seja Deus, né? Quem quiser vir, irmão, vem para cá. Vamos estar louvando junto. Para cá, irmão. Senta aqui, assim. É o que está sendo transmitido aqui ao vivo, né? Para todo mundo, para todo o estado nacional. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, né? Nosso pastor também, Timóteo, está nos assistindo também no outro lado, lá na África. Queremos externar gratidão a Deus pela vida também do nosso diretor Alex Dias, né? Diretor da Rádio Web. Louvado seja Deus, a qual está conosco também. Louvado seja Deus, transmitindo, dando essa honra. Louvado seja Deus, estar conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O grupo ADM Marcos 3, salve da igreja com a paz do Senhor, amém.
sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos irmãos. É um exemplo. Exemplo pra mim, verdadeira lição. Aleluia. Eu vivo a sua igreja de novo, faz a chama arder nesse fogo. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombava nas ruas, chegava no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Aleluia. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Aleluia.
Glória a Deus, louvado seja Deus, reaviva de novo, louvado seja o nome do Senhor, esta chama missionária, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a oportunidade, ouvir a evangelista Cátia, dizer Jesus é bom, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, também coordenadora do departamento de missões, louvado seja o nome do Senhor, e Deus, Ele é fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero deixar aqui para a meditação de todos. É uma palavra, louvado seja Deus, conhecida. João 3,16. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Conhecidíssima. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, ou Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, até aqui, Deus tem dado a oportunidade dos seres humanos o conhecer e vir para Ele. Não para que ele venha perecer, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, se arrependa e seja salvo por meio do nosso Senhor Jesus. Essa palavra, não tinha nem palavra, mas me veio quando eu estava vindo aqui no altar. Porque Deus, Ele é um Deus de amor, misericordioso, grandioso em perdoar, mas também é um Deus justo, louvado seja Deus. E Ele trata cada um segundo a sua justiça, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Deus nos abençoando, que você e eu possamos pegar essa mensagem, colocar no nosso coração e vir para a luz, para que o Senhor Ele venha operar maravilha na sua vida. Porque muitos têm amado as trevas é o pecado, porque eles não querem que as suas obras sejam manifestas, porque sabe que Deus Ele há de realizar grandes coisas. Eles preferem amar o pecado, amar suas próprias concupiscências, porque lá em Tiago, a palavra do Senhor fala que são as concupiscências dos olhos, da carne, e a soberba da vida que vem do mundo e não do Pai. E são tais coisas que o Senhor aborrece. E o Senhor diz ainda na sua mensagem que aquele que é amigo do mundo, que é a concupiscência, que ama as suas trevas, dos olhos, da carne, a soberba da vida, constitui-se inimigo de Deus. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não está perfeito nele. E Deus, Ele quer que você e eu venham o quê? Para a luz. Deixe essas trevas, se arrependa de coração, se converta, eu e você, para viver. Porque Deus, Ele dá oportunidade. Eu estava no hospital, quinta, e eu estava desejosa de entrar dentro do hospital do Senhor, me dá a oportunidade de entrar dentro do hospital. Porque mesmo com um grupo, agora está uma lei lá dentro que só entra de 2 em 2. E às vezes os irmãos não vão, e quem não vai não entra. Fica ali na porta, na área do hospital USA, evangelizando. E ali eu combinei com os irmãos, tá, eu vou. E nós entramos.
E ali tinha um rapaz, Deus começou a usar nós para ele. E aquele rapaz estava desviado dos caminhos do Senhor. Ele ali no leito, não se movimentava. E o irmão insistiu com ele: irmão, vou lhe perguntar mais uma vez. Você quer aceitar Jesus? Ele não adianta aceitar Jesus e voltar para a vida só de boca, só para lhe agradar. Não adianta. Mas a gente estava vendo que aquele rapaz não era casado, não tinha filho. Ele poderia partir a qualquer momento. E o irmão, mais uma vez, o pastor: irmão, vou lhe perguntar pela terceira vez. Você quer reconciliar com o Senhor Jesus? E ele calou-se. Como ele se calou, ele deu a resposta de não. Bem assim, irmãos, é cada um que está nas trevas. Outro dia eu falei com a senhora aceita Jesus? E ela disse não. E eu de novo preguei, evangelizei, ela no pronto-socorro: senhora, aceita Jesus como Salvador? Ela disse não. E ali eu me entristeci e preguei, conversei mais uma vez com ela. E quando eu ia perguntar pela terceira vez, o Senhor falou: última vez. Aí eu parei assim e disse: senhora, a senhora não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Conversei com ela, expliquei a palavra. E ela disse: aceito Jesus como meu Salvador. E se partiu com Cristo. Irmão, porque é sério, é muito sério. Muito povo brincando, achando que não vai haver julgamento, achando que não vai haver salvação, não vai haver o juízo de Deus, achando que não vai haver a justiça de Deus, achando, ou se iludindo com esse mundo, achando que esse mundo ele vai continuar até, quem sabe, o dia da sua morte, lá com 100 anos, se Deus lhe der vida, saúde, para você chegar aos 100 anos, porque tem pessoas que chegam a 70, 100 anos, chega a 102, 110. A palavra do Senhor é que o mais robusto chega a 80. O deles é enfado e canseira. O mais dele é enfado e canseira. Não, irmãos. Qualquer momento a trombeta vai tocar. E eu não sei em que eu e você está preocupado. Porque as coisas desse mundo, olha, ela vai passar. É no abrir e fechar de olho. Eu e você, se preocupe com o que você está fazendo diante de Deus, se está agradando os olhos de Deus. Eu e você se preocupe de querer se santificar mais e buscar Deus, e quanto pode achar. Porque Jesus está voltando. Aliás, perdão, Jesus está às portas. A Bíblia diz que Ele está às portas. Eu li na palavra de Deus que Ele está à porta. Pronto para o Pai dizer: vai buscar meu povo. E Ele mandar os seus anjos arrebatar um povo no meio de um povo zeloso e de boas obras. E muitas vezes não estamos preparados para subir. Já pensou de surpresa? O Senhor arrebatar a igreja no meio de um povo. Então se preocupe com sua vida espiritual. O que é que você está fazendo diante de Deus? Eu estou fazendo diante de Deus. O que não está agradando o Senhor? Me revele, me ajude. E se prontifique a fazer. Porque dizer que eu quero mudança e continuar na mesma, quero ficar liberto, Senhor me liberte, Senhor, e daqui a pouco está ali aprontando de novo, fazendo de novo, vai chegar um tempo que uma certa jovem, eu vou já entregar, ela foi lá na igreja, disse que Deus disse para ela: vá lá, só que ela estava desviada, avise que você vai partir. E ela contou a história dela e disse que o Senhor já disse: olha, por hoje, até hoje, lhe deu oportunidade. Olha. E foi aqui no Novo Horizonte, não foi longe não, irmãos. Foi aqui na missão do Novo Horizonte. E ela, o Senhor tirou o fôlego de vida. Porque Deus dá oportunidade a mim, dá oportunidade a você, chances. Até eu e você querer verdadeiramente compromisso com Deus. Que quando não quiser, Deus vê no coração que a mesma coisa. O Senhor, Ele vomita. Amém? Que essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Deus, Ele é bom, né? Louvado seja Deus, já está conosco o preleitor desta noite. Louvado seja Deus, atravessou ali a Macedônia para vir para cá, irmão. É uma viagem, não é? É uma viagem, irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor, de lá do Marivan, sede. Louvado seja Deus. Vamos aquecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é bom, né? Louvado seja Deus. Convida já a evangelista Wanderleia, amém, para estar louvando a Deus, né? A levita desta noite. Louvado seja Deus, vai estar louvando com o hino. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe não, a senhora vai dar lugar também nesta noite, viu? Em nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é fiel. Louvado seja Deus, Deus, Ele é fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é bom, irmão, em todo tempo, em todo momento. Louvado seja Deus, Deus, Ele continua sendo Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite, fazemos partes, né, da mesma família e do mesmo corpo, o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. E que bom, eu estou grata por essa oportunidade, por esse convite. Quero agradecer aos irmãos, quero agradecer aos pastores pela confiança. Deus é maravilhoso. Estamos aqui unicamente para adorar o nome do Todo-Poderoso, para render um culto racional, nesse culto de missão abençoado. Que a nossa mente esteja cativa ao Santo Espírito, para que a palavra ela venha e faça exatamente aquilo para qual ela foi lançada. Os dias, irmãos, os dias têm se estreitado, os dias estão mal, mas o Senhor Deus, Ele nos conhece, e Ele coloca pessoas no nosso caminho, e também a voz dEle nos direciona, o Espírito Santo de Deus nos direciona. Então, eu vivo coisas assim no meu dia a dia. Tem dias que está tudo bem, tem dias que a gente acorda e diz, hoje eu estou forte no Senhor, e pode o inimigo se levantar e não nos abala. Mas tem dias que parece que nossa fé está lá embaixo, estamos tristes, angustiados. Está aqui minha amiga Gilvânia, que às vezes eu mando um áudio para ela, bom dia, tudo bem? E aí ela me pergunta, como você está? Aí eu digo, estou bem, graças a Deus. Ela disse, não, você não está bem, eu conheço a sua voz. E começa a me mandar as mensagens da parte do Senhor, e alegra a minha alma. Deus usa a vida dela e a vida de muitos. Porém, o que eu quero falar com isso? Que se ela é minha amiga e conhece a minha voz, imagina o Deus Todo-Poderoso. Ele nos conhece, porém, Ele é o nosso bom pastor. E as suas ovelhas escutam a voz do pastor. Então, precisamos estar sensíveis a ouvir a voz dEle, o comando dEle, porque Ele nos dá a direção, Ele nos dá direcionamento. Na sexta-feira, eu mandei outra mensagem para uma amiga irmã da congregação, também assim, bom dia com alegria. E ela mandou um áudio e disse assim, hoje o comando do Senhor para a sua vida fica em Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o que foi que aconteceu com a varoa? A varoa começou a desabar e chorar, porque Deus sabe o nosso coração. Eu não sei como você chegou nessa noite, mas uma coisa eu tenho para te dizer, da parte do Senhor, esteja sensível a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Ele tem uma palavra para a sua vida. Ele sabe como está o seu coração. E se você estiver sensível a ouvir a voz dele, a ouvir o comando, você vai ter uma vida plena com ele. Porque o que o Senhor tem para mim e para a sua vida são pensamentos bons, pensamentos de bonança, pensamentos de paz. E ele nos conduz a um lugar tranquilo e de águas seguras. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu peço à igreja que me ajude e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus, nessa noite, busca adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esse momento. Tu és santo, Tu és lindo, Pai. Tu és santo, Jesus.
voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é segura, começo, meio e fim. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Sim, Jesus, precisamos ouvir o Senhor nesta noite, Pai. Sim, Pai, precisamos da tua presença, porque é o mais importante, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Pra onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? E o Senhor nessa noite está falando na sua alma: vinde a mim, você que está aflito e cansado, com o coração turbado. Sim, vinde ao Pai nessa noite, e Ele tem alívio para a sua alma. Escute o que o Senhor tem para ti nessa noite, porque é pensamentos bons. Não ouça vozes contrárias, escute a voz do Pai, que fala nessa noite. Fala, papai, fala, Senhor. Tu tem total liberdade de falar em nosso meio. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és santo, digno de toda honra e de toda glória. Se alegra tendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Senhor, fala, Deus. Sim, meu Jesus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra tendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir,
Tu és maravilhoso, Senhor. Tua voz é tudo nas nossas vidas. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Deus, Ele é bom, né? Louvado seja Deus. Está dando a honra de estar conosco nesta noite, né? Como já foi dito, né? O evangelista Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. O evangelista também Vanderlei, a qual louvou nesta noite também ali da sede. Nossa irmã Diaconisa Gilvânia ali, louvado seja Deus, seja bem-vinda também. Fica à vontade em nome do Senhor Jesus também. Nosso pastor Jailton, né? Louvado seja Deus ali também, na nossa Matrix sede, Deus abençoe também. Nosso presbítero também, que está conosco, veio também. Presbítero Rafael, né? Presbítero evangelista? Evangelista, amém, irmão. Só corrigindo, tem que corrigir, irmão, né? Vamos corrigir, estamos ao vivo, né? Louvado seja Deus, onde tudo acontece, amém? Louvado seja Deus. Vamos ouvir uma rápida palavra também pelo pastor Jailton, né? Em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Não é frase de efeito, não. Mas assim que chegamos aqui, que eu cheguei aqui, eu já recebi a minha parte, já recebi a minha porção. Por quê? Porque o Espírito de Deus se faz presente entre nós. O Espírito de Deus se manifesta entre nós através dos louvores, e eu já senti a sua graça neste lugar. Uma rápida meditação que está no livro de Marcos, capítulo 15. Aleluia. Marcos, capítulo 15. Eu digo, hoje eu vou fazer uma surpresa para o meu pastor. Ele não sabe que eu estou indo, quando chegar lá, vou fazer uma surpresa. Vai ser uma surpresa para ele, né? E eu fico muito à vontade quando aqui estou. Por quê? Porque esses servos de Deus nos tratam, né? Muito bem. Então eu fico à vontade quando estou aqui. Louvado seja Deus. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estamos em um culto de missões, não é isso? Louvado seja Deus. E aqui, o Senhor está dizendo aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só voltemos alguns versículos e vejamos o que está acontecendo. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele. Quem? Os seus discípulos. Os quais estavam o quê? Tristes e chorando. No versículo 15, Jesus está mandando os seus discípulos irem e pregai o evangelho. Só que no versículo 10 nos mostra que os seus discípulos estavam tristes, estavam desanimados. E observe que a tristeza deles era tão grande que chegou Maria anunciando que viu o Mestre, aleluia. E nem assim eles acreditaram. Por quê? Porque estavam angustiados, estavam tristes. Se você voltar os versículos, vocês verão que os discípulos do Senhor estão desanimados, desencorajados, louvado seja o nome do Senhor. E era necessário o quê? Que houvesse a cura, louvado seja Deus. Esta noite é uma noite de cura para a sua vida, para a sua história, para você que está acompanhando este culto através da internet. Deus tem uma palavra de cura para você, assim como era necessário o Senhor curar os seus discípulos. Para quê? Para fazer a obra. Antes do Senhor enviá-los, primeiro ele fez o quê? Curou, aleluia. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei qual glória, como você chegou a este lugar, e você que está nos acompanhando pela internet, eu não sei como anda a sua história, a sua vida, o seu caminho, mas tem cura de Deus chegando, tem cura do Senhor chegando, tem cura de Deus. E a cura, irmãos, não era no corpo físico, como uma ferida, uma enfermidade, mas era algo mais profundo. Era a alma que precisava ser curada.
A alma daqueles homens precisavam ser curada. E Jesus não envia ninguém doente, não é isso, meu pastor? Aleluia, aleluia. Antes de você sair para fazer a obra, te prepara que o Senhor vem de encontro a você. Ele vai ao seu encontro para te alegrar. Ele é o missionário das últimas horas. O Senhor, através do seu Espírito, este lugar da cura. Como assim, pastor? Já estou encerrando, é rápido. No 10 eles não estavam desanimados. Maria foi lá e disse que viu o mestre. E mesmo assim, eles não se animaram. Aí foi necessário, no versículo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados. Aleluia, aleluia. Jesus sabia que ele tinha que aparecer para curar a alma daquele homem. E nesta noite, este mesmo Jesus está aqui curando a sua alma. Receba cura nas suas emoções. Receba cura dessa angústia, dessa tristeza, porque tu és um missionário, uma missionária de Deus, e Deus precisa tratar a sua alma. Jesus apareceu no cenáculo. Oh glória! Quem estava desanimado se animou. Quem estava aqui passou a dar glória. Quem não tinha mais coragem de sair e pregar o evangelho como Espírito para fazer a obra do Senhor, vai se enchendo nesta noite, vai recebendo esta palavra nesta noite. O desânimo não vai te parar, o desânimo não vai te deixar se enchendo. O Espírito está nos curando, o Espírito está curando nossas emoções, para que a gente possa cumprir o papel de missionários e sair e pregar o evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Receba esta cura que vem da parte de Deus, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo cura a ferida. Que a sua alma seja curada nesta noite através desta palavra e saia para pregar o evangelho em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. E as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou dizer a Rafael também, o rápido da salvação, em nome de Jesus, aqui é Jezemor. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa glória da paz do nosso Senhor Jesus. Eu ia trazer uma saudação na mensagem da saudação do pastor aqui, ele já trouxe antes, mas eu vou trazer outra aqui. O livro de Salmos. Glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus na terra, aleluias. Salmos 67, versículo 1 e 2 e 3. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja Deus nesta noite. Motivo de alegria poder estar aqui na casa do Senhor para poder glorificar, exaltar o nome dEle, juntamente com os irmãos aqui no Marcos Ferreira 3. Louvado seja Deus. Salmos 67. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos louvem, os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com iniquidade e governarás as nações sobre a terra. Amém? Meus queridos amados irmãos, como o nosso pastor Jailton falou aqui nesta noite, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Então é necessário que eu e você venhamos se levantar para poder pregar as boas novas nessa terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hoje é culto de missões. É necessário se levantar missionários para poder fazer a boa obra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela está se cumprindo sobre a face da terra. É nação contra nação, é reino contra reino, é filho contra pai. Tudo está se acontecendo sobre a face da terra. É necessário nós se levantarmos como soldados valentes, corajosos, para poder pregar o evangelho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não é mais tempo de nós ficar acomodados, sentados. É tempo de nós se levantar sobre essa terra, sobre essa nação, pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim ao qual ele pregou no passado, devemos pregar sobre, aleluia, a volta dele.
Sabemos que não é fácil, mas é o que nós temos que fazer. Fomos escolhidos para isso, para poder pregar as boas novas, aleluia. Não foi à toa que o Senhor Jesus nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou na presença dEle. Foi para nós fazermos a diferença, e como servos escolhidos dEle, vamos ter que fazer a diferença e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Temos que louvar a Deus todo tempo, e todo tempo louvar a Deus. É necessário nos levantarmos, é necessário nós arregaçarmos as mangas para poder pregar o Evangelho. Sei que não é fácil, mas é que nós temos que fazer, porque a palavra do Senhor está se cumprindo, e o tempo passa tão rápido, nós não sabemos nem um dia e nem a hora, que há de vir o Filho do nosso Senhor Jesus. Amém? Que nesta noite nós possamos nos despertar acerca da volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é bom, irmão, né? Louvado seja Deus. Vamos também ouvir uma rápida saudação com a nossa diaconisa, né? Que veio ali em nome do Senhor Jesus. É a senhora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Dizer que Jesus é bom, né? E o diabo não presta, irmão. E a festa continua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Eu e você estamos aqui nesta noite, por quê? Porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui louvando, engrandecendo e exaltando o nome dEle, né? Vamos dizer que Jesus é bom também, em nome de Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Eu estou operada, mas isso não impede de vir adorar o nome do Senhor Jesus, né? Estou em fase de tratamento com o Pai também, né? Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Amém? A palavra do Senhor está nos dizendo aí: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por que eu e você temos que temer? Temer a dificuldade, temer os atos de a gente dizer assim, será que a gente pode? Não, a gente temos que temer diante do Pai, que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá sustento, é Ele que nos abre nossas mentes para ser guiado pelo poder do Espírito Santo. Quando a palavra do Senhor diz assim, eu estou contigo, é Ele mesmo que está contigo, não é eu nem é você, não é o seu irmão. Nosso irmão é um instrumento para estar os dois, né, como diz a palavra, né, o grão de duas varas, né? Quando é mais firme, não se tora, né? Quando o Deus bota uma pessoa no seu lado é para estar guiando verdadeiramente. Mas se você está alicerçado diante de Deus, da palavra, não tem a que você temer em nada, né? Ultimamente, eu venho dizendo que eu sou moldada pelo Espírito Santo, pelo que eu estou vivendo, porque o que eu já passei, né? É um culto de missões, mas é um culto também de testemunho. Que isso seja para a sua edificação. Quando eu tenho 19 anos que conheci a Cristo, mas eu era como Pedro. Era teimosa e se ficar fazendo algo que não me agradasse, eu vinha com tudo. E eu pedi a Deus, e no mês de abril eu pedi a Deus para ser moldada, quebrada pelo Espírito Santo. E foi isso que o Espírito Santo fez comigo. Mas foi porque eu pedi. Se eu tinha algo que estava me incomodando, eu pedi a quem? Ao Espírito Santo. Eu disse, Senhor, se tiver algo que me impeça de ir para o teu reino, que me quebre, que me molde. E o Senhor me permitiu. No mesmo dia, não demorou nem meia hora, eu tive um acidente. Você acha que foi o inimigo? Não, foi o Espírito Santo, foi o Senhor. Foi uma coisa que eu pedi, porque eu quis fazer o ídolo do Senhor. E ídolo do Senhor não pode fazer também de qualquer jeito. A gente tem testemunho de edificação daqueles que estão lá fora.
Por isso que eu falo, quando você for também pedir algo ao Senhor, peça, mas para que seja edificado. E o que aconteceu na minha vida está sendo edificado naqueles que estão lá fora, porque está vendo também o agir do Senhor sobre a minha vida, a mudança que há. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, significa que Deus também cuida, né? Deus trata, Deus aperta e Deus, Ele cuida. Vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Pega a tua oferta na mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A evangelista Vanderlei vai estar louvando mais uma vez, para a honra e para a glória do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelas ofertas. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado seja o nome de Deus. Aproveitando a oportunidade de dizer para os irmãos que nós estamos com a empeleita de comprar uma extensão, porque a extensão tem no mínimo uns 50 metros, né? Louvado seja Deus para estar evangelizando, porque a extensão que a gente pega do evangelista Jefferson, irmão, tem mais de 60 metros, quase, eu acho que é o que ali, uns 80 metros, né? Ou mais, acredito, né? Para a gente levar ela ali, mas estaremos com este propósito, né? Para ajudar a fazer a obra do Senhor, a obra missionária, não somente a extensão, mas também os outros utensílios da casa do Senhor. Amém? Vamos orar. Pegou a tua oferta na mão, em nome de Jesus. A tua oferta vai estar ajudando também ali o pastor Timóteo, Moçambique, África. Louvado seja o nome do Senhor. E também a todos os irmãos que estão precisando da ajuda da igreja. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, bendizemos e engrandecemos o teu santo nome, ó Deus. Toma o dizimista, o ofertante da tua casa. Casa esta chamada casa de oração, ó Deus, em nome do Senhor, tu sondas e conheces, ó Deus, amado, o pensamento, a alma, o coração, Senhor, Pai querido, usa ele, usa ela nesta tarde, nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Faz, meu Deus, o teu querer, ó Deus, em nome do Senhor, abençoa, meu Deus, ela, abençoa ele, Senhor, abre as portas dos céus e derrama, meu Deus, bênçãos sem medidas na vida dele, na vida dela, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, vai abrindo a porta do céu, Pai, e faz um milagre, ó Deus, e faz a tua obra em nome de Jesus, e você que diga amém e graças a Deus. Oferte com amor a obra do Tu és Senhor. maravilhoso, Jesus. Tu és santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. Dias difíceis eu tive que enfrentar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria força pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas num certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustenta e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz.
uma palavra eu mudo a história e faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que está te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas num certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustenta e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer, é meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história e faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que está te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens essa liberdade na nossa vida. Esteja no comando, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelista Ezequiel, vem para cá em nome de Jesus. Fique à vontade em nome de Jesus. Sol da igreja com a paz do Senhor. Eu também quero dizer que estou muito feliz de estar aqui na casa de papai, juntamente com os irmãos, para juntos adorarmos o nome dele. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 ao 52. Por favor, a igreja, se puder acompanhar. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor John, pela confiança ao pastor Geraldo, evangelista Jefferson, pela confiança de nos convidar, de estar trazendo, e estar nessa incumbência de trazer a palavra. Também honrar a Deus pela vida do pastor Jailton, um grande amigo meu, né? Pouco tempo que a gente se conhece, mas é um homem de Deus, mostra nos seus frutos. O evangelista Rafael, juntamente com sua esposa. E também não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido um canal de bênção também para a minha vida, tem me ajudado bastante em todos os sentidos, e principalmente na parte ministerial, espiritual, e também pela vida dessa igreja, que Deus possa abençoar cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. Todos acharam? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe:
tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus por essa palavra. Poder sentar, igreja. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler aqui nesta noite fala a respeito de um homem a qual a Bíblia menciona como Bartimeu. E faz questão de dizer o nome também do seu pai. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer, e de fato é verdade, que a Bíblia, até uma vírgula, tem um sentido. Quer nos mostrar algo. Aqui a palavra de Jesus fala a respeito de um homem que vivia à beira do caminho, mendigando. Não se sabe ao certo há quanto tempo Bartimeu vivia nessa situação. Não se sabe se ele nasceu cego e vivia nessa situação desde o seu nascimento. Também não se sabe se foi por motivo de alguma enfermidade ele perdeu a visão. Algumas pessoas dizem, isso aqui são obras de historiadores, falam que o pai de Bartimeu, Timeu, tinha um cargo como general. E ele se rebeliou contra Roma, e baseando nisso, os romanos apanharam Bartimeu e vazaram seus olhos na presença do seu pai. Mataram seu pai, e que Bartimeu não pudesse, quando adulto, se vingasse da morte do seu pai. Isso aqui não está na Bíblia. Nós não sabemos se de fato isso aconteceu historicamente, e algumas pessoas referem-se a isso. Mas eu quero me apegar à palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que de fato existia um homem à beira do caminho que estava vivendo à margem da sociedade. Um homem que estava sofrendo, um homem que vivia dependente de esmola. Um homem que não enxergava. A vida passava, ele ouvia a vida passando, mas não enxergava. Não podia fazer absolutamente nada. A única coisa que Bartimeu tinha como importante era a sua capa. Porque a capa dava autorização para ele pedir esmola. Nem sem aquela capa, nem esmola ele poderia pedir. E ali a única coisa que ele tinha era a capa, que permitia com que ele pedisse esmola. Louvado seja Deus. E ali Bartimeu estava vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de desesperança, porque Bartimeu vivia à beira do caminho. Quando o pastor John falou aqui, Jesus é o caminho, de fato, a verdade e a vida. Bartimeu, se formos olhar, estava à beira do caminho. Quem quer ter um crescimento com Cristo, não pode viver à beira do caminho. Não pode permanecer à beira do caminho. Para você, para nós termos um avivamento espiritual em Cristo Jesus, um crescimento, uma mudança, precisamos nos movimentar. Não permanecer à beira do caminho, porque a beira do caminho é lugar de morte. A beira do caminho é lugar de sofrimento, de indecisão. Louvado seja Deus. A parábola do bom samaritano. O viajante vinha, foi apanhado, foi saqueado e foi sacudido, quase morto à beira do caminho. A parábola do semeador também vai falar da semente que era pisoteada, caída no chão, era lançada à beira do caminho, os pássaros do céu vinham. Ou seja, à beira do caminho não há crescimento. À beira do caminho não há estrutura. À beira do caminho não há vida. E Bartimeu estava naquela situação, vivendo sem saber, sem perspectiva de vida, não sabia o que aconteceria no amanhã. Bartimeu vivia cada dia o seu mal, sem possibilidade alguma. Louvado seja Deus. Bartimeu vivia dependendo, humilhado, rejeitado. Louvado seja Deus. E não era a vida que ele queria levar. De fato, ninguém quer viver nessa situação. Mas ele não poderia fazer nada. Não poderia fazer nada. Bartimeu estava dependente dos outros. Bartimeu ainda dependia do povo, da esmola do povo. Louvado seja Deus. Mas ele não se contentava. E a palavra de Deus
aqui nesse contexto bíblico nos ensina muita coisa. Louvado seja Deus. E o primeiro ensinamento que Bartimeu quer passar para nós é que ele não deixou passar a oportunidade que ele teve. Louvado seja Deus. Bartimeu ouviu falar que Jesus de Nazaré vinha passando. A palavra de Deus vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bartimeu se utilizou bem disso. Ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. Aleluia. E ele não deixou passar a oportunidade. E algo interessante aqui, meus amigos e irmãos, que esse contexto me chama a atenção, é que Bartimeu ouviu falar de Jesus de Nazaré. Nazaré significava uma cidade pobre. Nazaré é uma cidade sem perspectiva. Mas veja só o que Bartimeu entendeu. Quando Bartimeu ouviu falar que era Jesus, a fé dele foi restaurada, porque a palavra ela restaura. E ele ouviu isso. E os olhos espirituais, eu posso dizer isso com firmeza, a palavra não diz isso, mas eu posso dizer, quando ele ouviu que Jesus vinha passando, a fé dele restaurou a visão espiritual. Fisicamente ainda ele estava cego, mas espiritualmente já tinha destravado a sua visão, porque ele entendeu que quem poderia mudar a situação dele vinha passando por ali. E quantas vezes Jesus tem passado na minha, na frente e na sua frente? Jesus tem passado para lá, tem passado para cá, e nós estamos despercebidos. Louvado seja Deus. Jesus quer fazer algo na nossa vida e nós estamos despercebidos. Cegos espiritualmente. E Jesus querendo restaurar a visão. Jesus querendo restaurar a vida. Jesus querendo transformar. Jesus querendo curar, e nós estamos deixando passar a oportunidade. Louvado seja Deus. Bartimeu ouviu, a sua fé destravou seus olhos espirituais. Nazaré era considerada uma cidade pobre, uma cidade insignificante. E quando ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, veja só o interessante aqui desse contexto, queridos. Quando Jesus vai passando, ele começa a clamar. Mas ele clama diferente. Ele poderia dizer Jesus de Nazaré. Mas olhe como ele clama: Jesus, filho de Davi. Ele exaltou Jesus, porque isso é uma promessa messiânica. Jesus, filho de Davi, é o rei, seria um descendente de Davi que governaria eternamente, que era Jesus. Então ele já sabia. Quem foi que disse a ele? Os olhos espirituais dele estavam interligados com Cristo. Aleluia, ele já tinha entendido. Antes de ser curado fisicamente, ele já tinha sido curado espiritualmente. Aleluia. E quantos querem ser curados espiritualmente nesta noite? Então comece a clamar Jesus nesta noite. Comece a clamar Jesus, porque o Jesus de Nazaré que passou é o mesmo Jesus que está passando. Tem cultos que Jesus vem para curar. Tem culto que ele só vem para passar. Ali Jesus estava passando. Jesus estava passando, mas ele curou porque houve um clamor. E no clamor ele ouviu a adoração. Queridos, eu costumo dizer que quem adora a Jesus, ele derrama a bênção. Tem muita gente que diz: Senhor, só vou adorar se o Senhor abrir a porta. Quem adora primeiro não deve. Quem adora em espírito e em verdade está adorando da maneira certa. Tem gente: não, se melhorar a minha vida eu vou adorar. Mas se não melhorar, Jesus, eu não vou adorar. Adore primeiro, que você vai ver a bênção chegar depois. Louvado seja Deus. E Bartimeu, Jesus, filho de Davi. E o primeiro ensinamento que Bartimeu traz para nossas vidas é a sensibilidade do ouvido espiritual. Jesus, ele fala. Jesus, ele passa. Ouviu espiritualmente. Recebeu aquela mensagem. Louvado seja Deus. E aproveitou a oportunidade. Qual é o ensinamento seguinte que Bartimeu nos ensina, queridos irmãos? Quando a Bíblia vai falar no versículo de número, louvado seja Deus, no versículo de número 48, Bartimeu ele começa a clamar. E quando ele começa a clamar, as pessoas se indignam com o clamor dele. E começam a reclamar, desmotivar: você não vai ser ouvido. Você é um cego. Você é miserável. Você não tem possibilidade nenhuma de sair dessa situação. Quantas vozes nós temos ouvido no decorrer das nossas vidas? Que não vai dar certo.
nós ouvimos mais vozes negativas do que positivas. Louvado seja Deus. Vozes ao contrário. Quantas vozes nós temos ouvido? Você não vai adiante. Eu lembro de uma voz que eu ouvi, de uma pessoa muito especial na minha vida. Mas eu ouvi algo que, no início, talvez eu me entristecesse. Mas se viu como, eu fui como Bartimeu, glória. Porque aquilo ali me motivou. Eu lembro que eu nasci no Evangelho, passei um tempo fora por aí, mendigando à beira do caminho. E uma certa vez, eu fui para um culto convidado por um cunhado meu. E nesse culto, Deus falou comigo do começo ao fim. Parecia que aquele culto Deus tinha marcado, e de fato tinha marcado um encontro comigo. E ali eu ouvi a pregação, Deus falando comigo. E eu lembro que no fim do culto, no apelo, quando o pastor fez o apelo, eu queria ir. Eu não me contentava com a situação que eu estava vivendo. Porque já ouviu aquele louvor que disse que quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. E de fato não sabemos viver. Louvado seja o nome de Jesus. E eu queria ali sair daquela situação, meus queridos. A minha vontade era me levantar e dizer assim: eu quero retornar a Cristo. Mas algo me segurava, algo me acorrentava. Mas uma voz me dizia assim: essa é a sua última oportunidade. Eu dizia: isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é sua última oportunidade. E aquela voz ecoava na minha mente. Eu disse à minha esposa: o culto acabou, eu não tive coragem de me levantar. Parecia que eu estava amarrado. E muitas das vezes o diabo faz isso na vida da gente. Muitas das vezes ele quer que nós creiamos que não dá jeito mais para nossas vidas. Ele quer que nós creiamos que não vai dar certo. É coisa da sua cabeça, mas a voz que ele estava falando era a voz do Espírito Santo, que estava me dando, porque eu estava num mundo tortuoso. Eu estava praticando mal, fazendo a minha família sofrer. E o Espírito Santo disse: ei, eu estou sendo longânimo contigo, eu estou dando a última oportunidade. E ali, quando acabou o culto, eu não tive coragem. Eu disse: minha esposa, vem aqui. Eu não posso sair da mesma forma que eu entrei. Eu quero retornar a Cristo. E ela chamou o pastor, a pastora chamou alguns irmãos, fez uma oração: pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Mas o que me dói, a voz que eu ouvi foi que quando eu cheguei, alegre, feliz, contando que tinha feito a aliança, uma voz me disse: de novo? Será que vai dar certo? Louvado seja Deus. Aquilo ali foi como uma lança que perfurou de um lado a outro do meu sentimento. Aquilo ali parecia que seria o meu fim. De fato, ali poderia ser o meu fim. Mas eu não dei ouvido à voz negativa. O Espírito Santo chegou primeiro e aquilo ali me fortaleceu. Porque o meu negócio e o seu negócio não é com ninguém aqui na terra. É com o grandão da Galileia. É com Jesus, filho de Davi. É com Deus Todo-Poderoso. Eu não devo a ninguém, a homem. Eu devo a Deus. Quem me salva vai ser Jesus. Quem vai me salvar vai ser Jesus. Louvado seja Deus. Não é o pastor Jailton. Apesar que o pastor Jailton tivesse essa possibilidade, me salvava, não é, pastor? Mas quem salva é Jesus Cristo. Então, se eu não posso ouvir essa voz não me atingiu. Qual é a voz que nós temos ouvido? Bartimeu não ligou para essa voz. E a Bíblia vai falar que quando falaram: Bartimeu, você não vai ser ouvido. Você é um pobre, ninguém vai lhe ouvir. Quando falaram isso a ele, a Bíblia vai falar que ele aí clama ainda mais. A Bíblia não fala mais alto, mas eu creio que seja isso. Ele clama ainda mais, então ele clama ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, ele rompeu a barreira da multidão. Talvez se ele não tivesse essa persistência, e talvez se ele não tivesse a fé que ele já tinha gerado dentro dele, que Jesus era o único que poderia salvar a vida dele, da cura, salvação e libertação da vida dele, talvez ele não teria saído, estava cego até hoje. Mas ele deu ouvido à palavra, e ele rompeu a multidão com seu clamor, com sua adoração. E Jesus estava passando, não era o culto para Jesus curar, e Jesus ouviu o clamor.
Pastor John, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. E Jesus, ouvindo o clamor, ele para e manda que o chamasse. A Bíblia não diz também, mas eu creio e quero acreditar que aqueles que diziam que ele não ia ser ouvido foram os mesmos que foram chamar ele e levar diante de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez hoje alguém esteja lhe apertando, lhe julgando, lhe apontando, dizendo que você não presta, não tem jeito. Porque assim, nós crentes somos perseguidos. Nós somos perseguidos. Mas aquelas pessoas um dia olharão e verão que Deus, ele transforma a vida do homem. Louvado seja Deus. Deus, ele transforma. Quantos eu conheço que falavam de crente, batiam em crente, rumavam pedra em crente, cuspiam em crente, e hoje são salvos. Hoje estão passando a mesma situação que fazia. Porque quando Jesus chega, meu irmão, transforma. Quando Jesus chega, a cura de visão, a cura de emoção, a cura física, a cura espiritual. Jesus, por onde passa, ele não passa em vão. E aquele culto ele curou. Ele ouviu o clamor e curou. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E quando chama Bartimeu diante de Jesus, a terceira lição é que Bartimeu sabia o que queria. Bartimeu sabia o que queria. Bartimeu era pobre, era cego, vivia de esmola. Ele poderia pedir mil e outras coisas a Jesus. Jesus pergunta: o que queres que te faça? Aleluia. Bartimeu sabia o que queria. Ele poderia dizer: mestre, eu quero ser rico. Eu vivo aqui na miséria. Eu vivo aqui numa situação. Me dê uma casa boa, me dê riquezas que talvez eu possa de repente buscar na ciência, se naquela época poderia ter essa possibilidade, uma visão. Louvado seja Deus. Mas Bartimeu sabia o que queria. Bartimeu queria ver. Mas essa visão de Bartimeu vai além da física. Essa visão de Bartimeu vai além da física. Eu quero ver, mestre. E Jesus fala no versículo de número 52. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Louvado seja Deus. Quando Jesus decreta na minha e na sua vida, não tem diabo, não tem palavra ao contrário, não tem desânimo, não tem doença, não tem enfermidade que atrapalhe o que Jesus tem para me dar e dar a você nesta noite. Louvado seja Deus. Há um homem que vivia à beira do caminho. Jesus tinha um plano de salvação para a vida dele. Louvado seja Deus. Talvez você que está me ouvindo agora tem vivido situações de desesperança. Talvez você tenha tentado sair da beira do caminho, mas algo tem lhe puxado. As pessoas têm falado para você que você não tem jeito. As pessoas têm falado para você que você não sai daquele lugar. Louvado seja Deus. Mas eu lhe convido nessa noite a ter a mesma visão espiritual que Bartimeu. Bartimeu não retrocedeu por conta da situação e a circunstância que vivia. Bartimeu tinha tudo para jogar a toalha, levantar a bandeira e se render. Para mim já não tem mais jeito. Aleluia. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você tem enfrentado. Muitas das vezes nós enfrentamos situações que só nós e Jesus sabemos. E muitas vezes questionamos até Jesus: Jesus, será que o Senhor vai fazer mesmo, Jesus? Senhor, me tire dessa situação. Louvado seja Deus, mas eu quero dizer que Jesus ainda é o mesmo. Jesus ainda faz mudança. Jesus ainda liberta. Jesus ainda salva. Louvado seja Deus. Jesus convida a você nesta noite a ter a cura espiritual. Porque Bartimeu ele queria ver.
Bartimeu, ele queria apenas mudar aquela situação, sair daquele dilema, daquela humilhação que vivia. Louvado seja Deus. Bartimeu não se contentava, só que ele não via possibilidades. Ele não via condição nenhuma de sair daquela situação, até ouvir falar daquele que poderia tirar ele dali. Jesus. 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 Aleluia. É aquele que quebra as correntes. É aquele que liberta. É aquele que transforma a morte em vida. É aquele que transforma a doença em saúde. É aquele que transforma a tristeza em felicidade. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, o filho de Davi. E Bartimeu, meus queridos irmãos, ele queria cura. Ele recebeu a cura. Muitas das vezes a Bíblia vai falar que não recebemos porque pedimos mal. E muitas das vezes Deus quer dar algo a gente, mas que seja algo que nos transforme. Não para usarmos para o nosso ego. Deus, ele quer nos abençoar com algo que o nome dele seja glorificado. Mas a gente pedimos porque queremos usar para nós mesmos. Ele não nos atende. Mas Bartimeu ali sabia o que queria. Bartimeu queria ver. Mas o interessante, o mais bonito desta palavra, o mais bonito, algo que me chamou bastante atenção, foi o posicionamento de Bartimeu. Bartimeu, ele recebeu a cura. Bartimeu, ele recebeu a cura física. Mas o que Bartimeu mais queria, não era só a cura. Não era só o milagre. Quantas vezes nós queremos só o milagre? Bartimeu queria o dono do milagre. Porque com o dono do milagre, meu irmão, as coisas são diferentes. Louvado seja Deus. As coisas são diferentes. Bartimeu queria o milagre, recebeu o milagre. Mas ele queria o dono do milagre. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai falar que ele seguiu Jesus pelo caminho. E o interessante aqui é que Jesus poderia ir até a beira do caminho, falar com Bartimeu. Mas à beira do caminho Jesus não tem negócio com ninguém, meu irmão. Ou você se decide, ou Jesus não tem negócio com você. Jesus manda chamar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Chama lá aquele homem que está clamando e traz até Jesus que estava no caminho. Aleluia. Fora do caminho Jesus não tem. Se você ainda está na indecisão, se você ainda está na dúvida, saia da beira do caminho e venha até o caminho, porque Jesus Cristo tem algo que vai renovar a sua vida. Louvado seja Deus. Nós queremos milagre? Queremos milagre. Quem que não quer ser impactado com milagre? Mas se Bartimeu só quisesse um milagre, Bartimeu morreu. A visão dele também foi embora, morreu. Mas a alma dele está salva, porque ele não escolheu só um milagre, ele escolheu o dono do milagre. E eu te convido nesta noite a também aceitar o dono do milagre. Louvado seja Deus, que é Jesus Cristo. Aleluia. Que é Jesus Cristo. Minha esposa, prepara um louvor. As horas já vai se avançando, mas prepara um louvor em nome de Jesus. Bartimeu queria o dono do milagre, seguiu Jesus pelo caminho, porque ele entendeu que Jesus Cristo era o caminho. Jesus Cristo era a verdade. Quando Jesus fala, começa a pregar em um dos seus sermões, que ele começa a falar uma palavra mais dura, a multidão começa a sair. E Jesus fala para os seus discípulos: vocês também não querem ir? E Pedro, se não me engano, Pedro chega para Jesus e diz: para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, é só Jesus. Não há outro lugar, não há outra situação, não há outra possibilidade de salvação. Salvação só em Jesus Cristo. Cura só em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E é nesta noite que eu convido você a tomar essa atitude que Bartimeu tomou. A primeira atitude é ouvir a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que
purifica, que santifica. Louvado seja Deus. É a palavra que nos orienta. Sem a palavra, nós estávamos como Bartimeu antes de ser impactado com a transformação, com a cura e com a salvação. Ouvindo a vida passar e sem poder fazer absolutamente nada. Ouvir a palavra, eu convido você a ouvir a palavra. Deixar a palavra penetrar no seu coração. Deixar a palavra mudar os seus conceitos. Mudar a sua forma de pensar. Que quando a palavra ela entra na vida do ser humano, não tem como ela não fazer efeito. Ela faz o efeito. Ela transforma. Louvado seja Deus. Eu te convido a não ouvir a voz que você tem ouvido, ao contrário. Voz que te desanima, que tira, que mina a sua esperança. Eu te convido a você estar com o ouvido firme na palavra. E romper as multidões. Romper as palavras que te colocam para baixo. Louvado seja Deus. Eu te convido a você ter certeza do que você quer. Porque Jesus não tem negócio com quem está em cima do muro. Ele vai nos ensinar que ou morno, ou quente ou frio, porque morno ele vomita. Indecisão não é negócio para alguém que quer ser transformado por Jesus Cristo. Eu te convido a você saber o que quer. Louvado seja Deus. Eu te convido a você buscar a sua bênção, seja ela física, seja ela financeira. Mas eu te convido a você também aceitar quem é o dono de todas elas. Louvado seja Deus. Eu te convido nessa noite a você ter um encontro sobrenatural com Cristo. Eu te convido nessa noite a você ter um encontro transformador com Jesus Cristo. Porque Ele anda nesta noite, na minha e na sua frente. E Ele está ouvindo o meu e o seu clamor. Louvado seja Deus. Convido os irmãos que fiquem de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus Cristo está ouvindo o meu e o seu clamor nesta noite. Louvado seja Deus. Então não pare de clamar. Aquela situação que você não tem coragem muitas vezes de falar para ninguém. Porque as pessoas, ao invés de dar uma palavra de ânimo, vão botar você mais para baixo. Mas nesta noite, Jesus está com o ouvido atentos para ouvir o teu clamor. Louvado seja Deus. Outra hora estivemos à beira do caminho. E foi um momento muito difícil na nossa vida. Nós éramos cristãos, mas só de ouvir falar. Nós ouvíamos falar de Jesus. Não conhecíamos Jesus. Por quê? Porque não tínhamos Jesus nosso centro da nossa vida. E quando vieram as dificuldades, as tempestades, veio um divórcio. E nos divorciamos e tudo que Deus tinha nos dado pela misericórdia, o inimigo ele é invasivo e ele destruiu. Ele entrou para destruir. Mas o Senhor é misericordioso. Quando pensamos que estava tudo perdido, porque estávamos à beira do caminho, o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Oportunidade de servir a Ele de todo o coração, de colocar Ele no centro, e o Senhor restaurou aquilo que foi perdido. E para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nossa casa tem a paz que excede todo o entendimento. E você que está aqui nessa noite, clame ao Senhor. Faça igual a Jeremias, clame a mim. Assim como Deus falou com Jeremias, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Clame ao Senhor como Bartimeu. Glória ao Senhor. Não pare de clamar, Jesus Cristo está te ouvindo. Tu és santo, digno de toda honra, toda glória. Ele está ouvindo o teu clamor nesta noite. Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo a tua súplica. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está aqui nesta noite. Deus está passeando aqui nesta noite.
Sinta a presença dele aqui nesta noite. Sinta o toque do Espírito Santo aqui nesta noite. Essa noite é noite de decisão. Essa noite é noite de renúncia. Aleluia. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam forte e Ele está aqui. Aleluia. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído das obras do mal. Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema que te assola agora, fale com quem Jesus. pode te escutar nesta Fale noite. com Jesus. Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Estenda assim suas mãos. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Aleluia, Ele é aleluia. justo e fiel. Ele é fiel. Faz impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só Ele para nos ajudar. Só Ele para nos ajudar. E aquele te chama nesta noite. Ele quer fazer uma aliança contigo nesta noite. E a oportunidade é essa que Jesus está te dando. Jesus está passando e quer ouvir o seu clamor. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema que te assola agora, fale com Jesus. O Senhor tem resposta para você nesta noite. Ele quer restituir o que o inimigo te roubou. Ele é invasivo, o inimigo é invasivo. Mas o nosso Jesus, Ele é educado. E Ele bate a porta do seu coração nessa noite. Ele tem um lugar de honra para ti. Ele tem um lugar de filho amado. Ele tem um lugar de filha amada nessa casa. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. És maravilhoso. Te ajudar, não é o homem, não é o vizinho, não é pai, não é mãe, não são os amigos, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Oh Jesus, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Aleluia. Só Jesus para te ajudar. Só Ele para nos ajudar nesta noite. Só Ele para nos ajudar nesta noite. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Louvado seja Deus. Só Jesus para ajudar a minha vida. Só Jesus. Glória Só Jesus para te ajudar. Aleluia. Louvado é o nome de Deus. Louvado seja Deus. E aqui eu quero
Todos são cristãos aqui nesta noite? Todos são cristãos? Louvado seja Deus. Então Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero agradecer, pastor John, essa oportunidade. Desculpe por ter avançado um pouco o horário. Pastor Geraldo, evangelista Jefferson, todos vocês, agradeço a oportunidade e agradeço à igreja por ter nos recebido. Estamos aqui de braços abertos também para estar cooperando com essa obra, em nome de Jesus, porque a obra de Jesus, ela é carente, né, das nossas obras aqui. Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe o evangelista Ezequiel, juntamente com sua esposa, né? Deus continue abençoando. Nossa diaconisa, o evangelista, pastor. Louvado seja o nome de Deus. Abençoe em nome do Senhor Jesus e toda a igreja em nome de Jesus, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é bom em todo o tempo, em todo momento. Aproveitando a oportunidade também, irmãos, estamos sendo transmitidos ao vivo, né, pelo canal da Rádio Web Novo Horizonte Gospel, a qual, louvado seja o nome do Senhor, tem pregado, evangelizado a palavra do Senhor, né? E essa rádio, irmãos, estamos entre as 3 primeiras maiores do mundo. Estamos concorrendo às 3 maiores do mundo, ou seja, estamos a 3º lugar da maior rádio web que existe no planeta, irmão. Sabe qual é a dimensão deste culto a qual está alcançando nesta noite, irmão? Sabe a dimensão da importância de você se inscrever no canal? Porque é muito fácil a gente se inscrever em pastores, bispos aí, que você não conhece a vida dele, não conhece a vida dela. É muito fácil se inscrever. Mas uma rádio, irmão, daqui. E nós pedimos, estamos aqui ao vivo, estamos dizendo, irmão, se inscreva em nosso canal, irmão, da Rádio Web Novo Horizonte Gospel. Para você ver esse culto, outros cultos também. Louvado seja o nome do Senhor. E também voltar na melhor Rádio Web Novo Horizonte. Ou seja, na melhor transmissão evangélica para todo o Nordeste e o Brasil. Então, estamos concorrendo à melhor do mundo. Estamos entre as 3 primeiros. Significa que o quê, pastor? São mais de 300 webs rádios de todo gênero, irmão. Todo gênero, então, entre as 3 primeiras, para a honra e para a glória do Senhor. Por que eu tenho que dizer isso, irmão? Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. O nome do Senhor tem que ser exaltado. Tempo e fora de tempo. Amém? Convido meu filho John Enzo, minha esposa, vem para cá. Meu filho John Enzo também. Louvado seja o nome do Senhor aqui na frente. Né? Completou mais um ano, louvado seja Deus, de vida. Né? No dia 29, louvado seja Deus. Né, o pastor vai estar orando pelas nossas vidas e orando também, agradecendo a Deus, né, por este culto, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Estenda suas mãos para cá, amados. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus querido, Deus amado. Está aí, Senhor, este casal, está aí, Senhor, ó Pai, os filhos deles, nosso neto, meu Senhor, Deus da glória. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho, Senhor, queremos, Pai, em nome do Teu Filho, apresentar eles. Pai querido, Pai amado, que essa criança, Pai, o Enzo, cresça no conhecimento da Tua palavra, meu Senhor. Através dele, outras crianças venham a ser salvas, meu Senhor. Pai querido, multiplica, Senhor, o ano dele nesta data, Senhor. Abençoa os pais, meu Deus, que lhe dando sabedoria para criá-lo, Senhor, nos dias de hoje, Senhor. Que é dia, Pai, difíceis, meu Senhor. Mas, querido Deus, Pai, continua abençoando em nome do Teu Filho. Quero também te apresentar todos, meu Senhor, nesta noite, os Teus servos que se predisporam para vir, Senhor Deus, ó Pai, trazer a Tua palavra, louvar, engrandecer, e todos que se encontram aqui. E aqueles que também, Pai, em nome do Teu Filho, não vieram, o Senhor continua abençoando. Pai querido, dá uma noite de paz, uma noite tranquila. Pai, leva eles na mesma paz que o Senhor trouxe. Ó Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, posso tudo. É tempo que Deus o abençoe. Oh, a bênção apostólica. Que o amor de Deus, estou empolgado.
Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a grande consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja na face da terra. E o Santo diz: salve o seu irmão com a paz do Senhor. O dia foi bom você estar conosco. Dê um abraço nele, dê um abraço nela, em nome de Jesus.